Paz de Deus com todos, um grato amor do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre aquela palavra que o Senhor falou, que Ele não faz acepção de pessoas. Então nós vamos falar sobre isso. A louça está suja, tem muitos comentários aqui para fazer, então vamos começar. Que coisa triste, né? A gente, muitas vezes, né, irmãos, a gente procura uma live, procura um vídeo de pessoas que se dizem cristãs, né? Pessoas que se dizem servas de Deus, né? E a gente ouve coisas assim que, no meu ver, irmãos, não é coisa de cristão. As pessoas hoje, elas estão indo nas lives, nos vídeos, para guerrear. Não é para falar de Cristo, do amor de Deus. Não. Até porque o Senhor falou que Ele não faz acepção de pessoas. O Pai não faz acepção de pessoas. Irmãos, eu fico assim, triste. Porque as pessoas, irmãos, muitas pessoas, elas pregam o amor de Deus, a caridade, a misericórdia. Elas pregam tão bonito, mas na hora que elas abrem a boca numa live ou num vídeo, elas tentam, irmãos, fazer igualzinho aqueles padres do passado, quando trouxeram arrebatado, sequestrado o povo africano para servir de escravo. Além de tirar eles dos pais, do seio da família, trazer eles por um país estranho, que eu vi num documentário que alguns escravos tinham até medo de canibalismo, de serem devorados pelos brancos, né? Pelas pessoas aqui desse país, né? E de outros países, né? E aí eles foram sequestrados, arrebatados, tomados à força. Vieram para um país estranho, no caso o Brasil, e outros países que tiravam o teto, o chão das pessoas para transformá-las em escravos. E consideravam essas pessoas como um lixo, como animais, né? Tanto é que trouxeram elas aqui, no caso do Brasil, né? E foram praticamente obrigaram essas pessoas a serem cristãos, né? A se converterem, serem batizados ao cristianismo. Então fizeram lá a primeira comunhão desse povo. Esse povo esse povo, eles faziam tudo que esses homens pediam, mandavam, ordenavam, porque eles não tinham opção, eles não tinham. Ou era isso, ou então, por causa da rebeldia, talvez até assassinado eles fossem mortos, né? E aí esse povo veio para o Brasil, se tornaram escravos, choraram amargamente a dor de ter que sair da sua família, do seu povo, do seu país. E ainda tiveram que, praticamente, por sobrevivência, se tornarem cristãos. Escravos cristãos. Homens, mulheres e crianças que rezavam, que falavam o nome dos santos, das santas, da igreja,
Mas eles não tinham o direito de entrar dentro de uma igreja. Não tinham. Porque é por causa da cor da pele. Então eles conheceram preconceito religioso. Eles conheceram preconceito de raça, de etnia. Eles conheceram racismo na pele. Foram obrigados a tantas crueldades, tantas maldades. E eu fico pensando, será que eles um dia vão poder cultuar em paz? Será que um dia eles vão ser respeitados como merecem? Será que um dia eles vão ter a liberdade espiritual de buscar o Deus criador de todas as coisas, o Deus formador, o Deus verdadeiro, em paz? Porque, irmãos, irmãs, muitos falam em nome de Deus, muitos falam, mas poucos praticam. O cristianismo, ele foi criado com muito sangue, muitas batalhas, muitas mortes. O cristianismo nasceu de perdas, de sangue derramado. Assim como também a reforma, o protestantismo, também de sangue, derramamento de sangue. Muitas vidas se perderam, muitas famílias destruídas, muitas mulheres e crianças perderam suas vidas. Em nome do quê? Em nome de uma verdade particular de cada comunidade, de cada povo. Nós não estamos diferente do povo lá. Não, nós não estamos. Hoje a diferença nossa deles é só o sistema. Lá é guerra. Lá é bomba. Agora na moda, né? Drones que destroem as coisas, né? Matam. E aqui são os pensadores. Aqui é o orgulho, é a vaidade moral, a prepotência, a arrogância. Mas o Senhor não falou? O Senhor falou que o Pai não faz acepção de pessoas. Ele também falou que Ele sonda os corações. Interessante, né? Uns entre nós, do cristianismo, entre nós, está havendo guerra, discussão, preconceito religioso, perseguição religiosa. O Senhor falou que uma casa dividida, ela não consegue sobreviver. Ela não consegue ir para frente, evoluir. O cristianismo simboliza uma casa e essa casa está dividida. Você acha que ela vai conseguir evoluir?
subsistir? Deixo essa pergunta. Existem pessoas que batem no peito e falam: eu tô certo, eu tô certa. Fulano de tal, ciclano, saiu de tal lugar, foi para tal lugar, fez isso, fez aquilo. Entra até sem pensar no próximo, sem pensar em nada. Porque a arrogância e o orgulho não deixa a pessoa pensar, cega a pessoa. Ela coloca até exemplos de pessoas doentes, de pessoas que deixaram o cristianismo para ir para a vertente africana. Irmãos, irmãs, tem gente que diz que crê em Deus, em Jesus, crê no Espírito Santo, mas eles não veem Deus como um Espírito. Eles não veem Jesus Cristo como um Espírito. Eles não veem o Espírito Santo como um Espírito. Eles não têm a mente aberta para entender que existe um mundo espiritual. Não tem, irmãos. Eles só acreditam na salvação da alma deles depois que eles levantarem do sepulcro, quando Jesus voltar, e aí eles vão levantar e já vai estar tudo prontinho. Um novo céu, uma nova terra, todo mundo aqui. Mas eles não querem viver Jesus verdadeiramente. Não querem viver Deus e o Espírito Santo como eles são. Não querem. Quer dizer, Jesus Cristo está onde? No céu. O que é o céu? Onde está Deus? Está no céu. O que é o céu para você? O Espírito Santo é o que para você? E os anjos? Tem gente que pensa que anjo, irmãos, eles acreditam em anjos daqui para fora. Mas eles não acreditam verdadeiramente. Eles dizem que acreditam para passar pano, evitar discussão, evitar comentário, ou evitar críticas. E como que nós sabemos que uma pessoa, ou que um povo, ou que uma comunidade é cristã verdadeiramente? Como? Pelos frutos. Vós conhecereis a árvore. Foi isso que o Senhor Jesus falou. Porque ele sabia o que ia acontecer no futuro, o que está acontecendo hoje. Que as pessoas vestiriam uma roupa de crente, colocariam um chapéu de entendedor, pegariam um diploma na mão de teólogo ou de crente. Outros pegariam a placa de igreja e sairiam por aí com a placa de igreja. Mas e o coração? Aquele lá ao qual o Senhor falou para o profeta: você julga com os olhos, eu som dos corações. Então, será possível? Eu não consigo aceitar e nem acreditar que o Brasil, sendo Estado laico, dizendo que todos têm o direito de liberdade religiosa, de adorar quem quer, servir a quem quer. Só que na prática, nós não estamos vendo isso. É muita crítica, é muita perseguição.
É, as pessoas, elas criticam e o argumento delas é sempre esse, que quem está numa religião africana é coisa do diabo. Quem está numa religião cristã é coisa de Deus. Quem está no evangelho é coisa de Deus. Quem está numa religião budista ou seja lá qual for, é do diabo. Só que as pessoas, elas dizem que elas são cristãs, mas cristãs de quem? De quem? Cristãs de quem? Porque de Cristo não é. Porque as pessoas que se dizem cristãs ou cristãos e têm uma atitude de perseguição religiosa, têm uma atitude de racismo, de preconceito, não são cristãos de Cristo. Não, não são. São cristãos de si próprios, do próprio umbigo. Outro dia eu vi aí uma live que um irmãozinho, ele falava assim, eu saí da CCB e hoje eu vejo assim, eu vejo Calvino, Armínio e Cristo. Eu estou entre eles. Antigamente era só Jesus, agora é Calvino, Armínio e Cristo. Wesley. Então, como que fica esses comentários? Dizer, eu não suporto tal pessoa, eu não suporto aquela pessoa que fala isso, que fala aquilo, eu não suporto. Tá vendo? Aquela família, aquela família tá em tal religião, por isso que tem doença lá, tem enfermidade. Isso é ser cristão, gente. Isso é ser um verdadeiro cristão. Eu acho que tem gente que pensa assim, se eu for realmente ser um cristão de Cristo, eu vou ter que parar com tudo isso. Eu vou ter que parar de atacar, eu vou ter que parar de criticar, eu vou ter que parar de zombar. Eu vou ter que parar com esse preconceito religioso, com essa perseguição religiosa. Eu vou ter que parar com esse racismo. Eu vou ter que parar com isso. Né? E aí eu vou ficar com o quê? E as minhas visualizações, e os likes, os meus inscritos? Como que eu vou alimentar eles? De quê? Se não for de teses, de ideias, de pensamentos. Se não for atacando um e o outro. Se não for falando da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. Não vou conseguir. Não tem jeito. Eu não vou conseguir ser um cristão de Cristo desse jeito. Mas eu posso ser um cristão, né? Um cristão que tem meu pensamento próprio, que tem minha imaginação própria, que tem meu sentimento próprio. Né? E eu tenho que sustentar. Eu tenho que sustentar isso até o fim. Porque senão como que vai ficar? Né? Como que eu vou ficar diante do povo? Diante dos meus inscritos? Não, tem que alimentar o povo, eu tenho que falar, continuar. O povo está gostando, o povo está lá se inscrevendo, tá? Sim, uma avalanche de gente, né? Por quê? Porque eu tenho que falar. Né? Eu tenho que impor meus pensamentos, né? Minhas visões
sobre fulano, ciclano, sobre placa de igreja tal e tal e tal, sobre religião, sobre matriz africana. Eu tenho que falar. Eu sou um cristão, eu sou um reformado. Eu frequento uma igreja bíblica. Fulano não frequenta uma igreja bíblica? Imagina. Sabe o que eu acho assim muito, muito, muito chato? É que muitos fazem aí estudos e mais estudos, estudos e mais estudos, se aprofundam daqui, dali e entram, inventam essa história de estudo bíblico nas igrejas, né? E isso e aquilo, e ficam dando ideia para as igrejas, né? Que tem que ter culto de mulheres, tem que ter culto para casais, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas complicam tudo. Complicam, só sabem complicar. Sabe, tipo homem botando o dedo na obra? Porque, irmão, se a gente for tentar ser um cristão de Cristo, 90% que está aí nas igrejas, nos púlpitos da vida aí, nas plataformas, nas redes sociais, vão ter que se reciclar. Porque para ser um cristão de Cristo, tem que se reciclar. Para ser um imitador de Cristo, tem que se reciclar. E para se reciclar, irmãos, muitas vezes demora. Às vezes, irmãos, a pessoa se recicla e no último suspiro o Senhor aceita. Perdão. O Senhor aceita, o Senhor perdoa. Tem gente preocupado. Tem gente preocupada, irmãos, com fulano de tal, com ciclano que vai em tal igreja que adora deuses estranhos, que não sei o quê, sendo que eles nem sabem quem é Deus. Nem sabem. Porque eles lê a Bíblia, mas eles não entendem que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus ama todos igualmente. Que Deus ouve a oração do sincero. Que Deus sonda os corações. Tem gente que fala assim, eu amo o Senhor, eu amo Cristo, eu amo Deus, eu amo Jesus. Mas os frutos. O que uma pessoa ganha em atacar uma matriz africana, um povo que desde os primórdios já vem sofrendo. Será que esse povo não tem o direito de ter uma fé preservada, uma fé respeitada? Cada um de nós leva no coração a sua fé em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, nos anjos, nos santos. Veja bem, o povo critica muito a Igreja Católica, mas olha quantas bênçãos o povo lá recebe. Quantas bênçãos, quantas vitórias eles alcançam através da fé.
quando Jesus sentiu o toque daquela mulher do fluxo de sangue e ele falou, alguém me tocou, ele não perguntou para ela de onde ela era, o que ela fazia, de que família ela era. Não, ele só disse para ela, mulher, a tua fé te curou. Olha que mestre maravilhoso, olha a humildade desse nosso mestre, gente. Vá, mulher, perdoados estão os teus pecados, não peques mais. Olha que coisa linda. Ele sendo Deus, ele sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sem pecado algum. Ele nunca julgou ninguém, gente. Nunca. Ele nunca apontou o dedo na cara de ninguém. Quantas vezes ele disse lá para os fariseus que a aparência é de santo, mas por dentro é sepulcro caiado. Cada um catou a sua parte, onde coube a carapuça e saiu fora. E ficaram com tanto ódio dele que fizeram o que fizeram. Sabe por quê? Que até hoje existe isso. Essa revolta, essa raiva, esse ódio. Sabe por quê? Porque aquele sentimento lá de trás persiste. Já que não é meu amigo, já que não é da minha religião, já que não adora o mesmo Deus que eu, então eu vou destruir, eu vou perseguir até destruir, eu vou magoar, eu vou ferir, eu vou criticar. Lamentável, eu fico assim, sabe, Irmandade? Fico chateada, eu, sinceramente, é triste, viu? Aí, né, tudo que é ruim, joga em certas pessoas. E tudo que é bom, né, é o que ele sabe, é o que ele entende, né? É o que ele prega, né? Tudo que ele prega, tudo que ele fala, tudo que ela prega, tudo que ela fala. Será que isso não é um pouco de arrogância demais, não assim, exacerbada? Eu tenho muitos amigos, pessoas maravilhosas que são da matriz africana. Tem pessoas do espiritismo que, meu Deus, que banho de cristianismo esse povo tem, que dá de 10 a 0 em muito crente, muito evangélico que tem por aí. Vou dizer uma coisa mesmo, irmãos, olha, quem fala que é cristão e desrespeita outros povos, quem fala que crê em Deus e sentencia as pessoas que não pensam igual a ele, igual a ela, só esfregando, ó, só esfregando, ó. Tem vaidade, gente, que eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó, tem que esfregar, sabão do lavandeiro, o vaso e o oleiro. Imagina, hein? Imagina ser amassado tudo de novo, tudo outra vez. Não existe um cristianismo puro e verdadeiro. Não existe. Infelizmente. Entrou muita sujeira, muita porquice, muita porcaria. Hoje em dia, irmãos, era pra gente só estar
tirando o pó dos móveis. Mas não. Tá cheio de lama. Denso. Difícil. Impregnado. Tem um ditado que fala assim, ó. Antes de você julgar as pessoas, se olha no espelho. Vê se você não encontra em você um erro grave, né, que desabone a sua conduta espiritual. Nós devemos acreditar em Deus e fazer igualzinho o povo do passado fazia. Aquilo que eles não entendiam, aquilo que eles achavam que estava prejudicando eles, que estava tentando sujar a reputação ou judiar mesmo deles, eles iam ao Senhor. Eles se uniam sim, se juntavam ali em oração, com um sentimento de caridade, de misericórdia. Mas hoje, aquele ajuntamento já não existe mais, infelizmente. Hoje tem sempre que sair uma crítica, um eu, né? Dificilmente a gente ouve falar de Deus, de Jesus. Não, meu Deus, a gente só ouve falar de Armínio, Calvino. Engraçado, né? Me veio agora na mente. O povo critica a matriz africana, né? Mas os cristãos estão igual. Se a gente for pesar mesmo na balança, a maioria está tudo em adoração a Calvino, a Armínio. E Jesus? Falam mais de Calvino e Armínio do que de Jesus. Lamentável. Bom, gente. Conclusão. Respeita o próximo, a fé do próximo. Viva a sua fé e sirva a Deus em espírito e em verdade. Voltamos à próxima terapia cheia de louças. Deus abençoe.